O que acontece em Guerras Secretas? O evento que será adaptado em Vingadores 6 já aconteceu 2 vezes nos quadrinhos e é sobre essa história que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar sobre Guerra Secreta, sobre as 2 versões dos quadrinhos e sobre como ela pode ser adaptada no universo cinematográfico da Marvel de acordo com o decorrer das coisas. Antes de eu começar a falar sobre isso, alguns recadinhos. Primeiro, a gente já fez um vídeo falando da temática de Vingadores 5, que é Dinastia Kang. Então, se você quiser saber sobre Dinastia Kang antes de saber sobre Guerras Secretas, que é Vingadores 6, assista o vídeo que tá linkadinho aqui em cima e depois volta pra esse. Segundo, nesta quinta-feira, hoje, né, o dia que esse vídeo aqui foi publicado, dia 1 de dezembro, está acontecendo na CCXP o painel da Marvel de Quantum Mania e eu estou lá, estou aqui, estou lá, né? Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque todas as novidades que saírem lá dentro a gente vai publicar. Geralmente nos painéis tem coisas que a gente não pode gravar, né? Claro, se eles forem exibir um trailer lá novo, alguma cena não vai poder ser gravada, mas depois eu apareço por lá para dar a descrição de como as coisas estão acontecendo e principalmente pra gente falar sobre o Kang, que é também a grande temática da saga do multiverso inteira. Nas HQs, assim como os acontecimentos de Guerra Civil, Guerras Secretas já foi o nome de 2 grandes sagas, a primeira em 1984 e a segunda em 2015. Os rumos do UCM indicam que Vingadores 6 será uma mescla das duas, mas mais focado na de 2015. Então vamos começar falando um pouquinho da primeira versão de Guerras Secretas, que foi um evento que serviu mercadologicamente para impulsionar a venda dos quadrinhos, né? A demanda por HQs estava baixando e as empresas de brinquedos precisavam vender os seus produtos, então as pessoas estavam procurando menos HQs, consequentemente estavam comprando menos produtos de herói, né? E aí eles chegaram para Marvel e falaram, ó, você precisa dar uma movimentada aí, faz uma saga com todos os seus personagens mais populares pra gente poder vender todos eles e aumentar de novo. E aí a Marvel foi lá e inventou a primeira Guerras Secretas, com uma temática bem genérica e que a gente viu recentemente em um grande anime. Eu vou falar antes da história e aí vocês já me falam depois aí nos comentários se vocês descobriram qual anime que eu tava falando. Em Guerras Secretas, na primeira, na de 1984, um ser extremamente poderoso, né, uma divindade superior, quase uma divindade superior, pega todos os heróis e vilões da Marvel e coloca eles em um planeta, simplesmente por curiosidade, para ver quem era mais forte. Então coloca todos eles em um planeta arena, para eles se enfrentarem, lutarem ali para ver quem é o mais forte. E agora eu vou falar um pouquinho do anime, né, vocês já devem ter percebido aí, pelo menos para quem assiste anime, que é exatamente a mesma premissa de Dragon Ball Super, né, quando os planetas ali têm que se enfrentar. Só que aqui, no caso da Marvel, não era Zenos que estava comandando tudo, eram os Beyonders. Então, essa foi a desculpa para colocar todos os heróis ali juntos, heróis e vilões se enfrentando para ver quem era mais forte. E nesta saga surgem algumas coisas bem importantes para o futuro dos quadrinhos da Marvel. É lá que surge o simbionte, que depois a gente ia conhecer como Venom. Lá, inclusive, tem uma cena do Hulk protegendo todos os outros heróis que foi adaptada em Vingadores Ultimato. E um dos personagens mais importantes desta primeira saga de Guerras Secretas é o Doutor Destino. Agora vamos falar da segunda versão de Guerras Secretas, a de 2015, que tem sim muito mais conexão com o que a gente está vendo agora no universo Marvel, né, dos cinemas aí. E sempre bom lembrar que Guerras Secretas é uma coisa, Invasão Secreta é outra completamente diferente. Essa segunda versão acontece também em um momento mercadologicamente delicado para Marvel, um momento onde os seus principais heróis estavam em baixa, né? E aí os executivos da Marvel falaram o seguinte, ó, a gente precisa alterar esses personagens, mudá-los, né? Fazer coisa nova ali com eles. E a galera não queria mexer em origens, não queria alternar muita coisa, e aí o que eles pensaram para tudo isso foi criar uma realidade alternativa. Realidade alternativa é diferente de linha do tempo variante, né? Para vocês entenderem a diferença desses dois conceitos que geram o multiverso, que geram realidades paralelas, assista esse vídeo aqui em cima, que ajuda muito também a você entender essa bagunça do multiverso toda. Mas voltando, dessa ideia surgiu a realidade Ultimate. Então os quadrinhos da Marvel desde sempre existiram na realidade 616, a realidade principal. Peter Parker, Tony Stark, tudo como a gente conhece. E a realidade Ultimate veio pra experimentar coisas novas, é um universo completamente novo. Eles falaram desde o começo que esse universo e a 616 nunca iriam colidir.
certo? E aí lá eles criaram o Miles Morales, lá eles adaptaram algumas coisas que estavam funcionando já nos filmes da Marvel, Homem de Ferro de 2008, isso aí começou um pouquinho depois, eles adaptaram no Ultimate alguns conceitos que estavam funcionando lá, fizeram muitos experimentos no Ultimate, e os personagens do Ultimate, alguns, principalmente o Miles Morales, começaram a crescer muito, e os próprios personagens do 616 também começaram a subir ali a sua popularidade de novo, isso mais por conta do cinema também. E aí, o que aconteceu? Porra, os dois universos aqui estão funcionando muito bem, só que a gente não pode juntar os dois. Vamos fazer um evento de colisão de universos, colisão de realidades, para poder juntar os dois. E aí se deu a nova Guerra Secreta. Por que eu falo que tem muito mais conexão com o universo cinematográfico da Marvel? Porque dessa vez é um evento sério, não é um personagem, uma divindade aí querendo ver quem é mais forte. Aqui estava prestes a acontecer um fenômeno que eles chamam de incursão, e a gente já ouviu falar sobre isso no universo Marvel. The larger the footprint you leave behind, the greater the risk of an incursion. Incursion? An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entirely. E essa história, nos quadrinhos, começa com os Illuminati percebendo o risco de incursões e percebendo o perigo de incursões. Então eles veem que uma realidade foi completamente destruída ao colidir com outra, e eles percebem que a realidade do universo Ultimate está prestes a se chocar com a realidade do universo 616, que é o universo principal da Marvel. Isso também é uma coisa que a gente tem muito em Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. Lá ele visita um Doutor Estranho, uma realidade que sucumbiu, uma realidade que está nas últimas. Lá o Reed Richards, né, fala pro Doutor Estranho do 616, principal, que o Doutor Estranho deles morreu porque ele causou uma incursão que acabou com uma realidade inteira. Então, esse princípio da saga dos quadrinhos é o mesmo princípio que a gente já viu aqui em Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. The greatest danger to the multiverse, it turns out, is Doctor Strange. You, our friend, had caused the annihilation of another universe. Então nós já temos os Illuminati percebendo isso e falando em incursões. E aí no final de Multiverso da Loucura a gente tem a Clea chegando na frente do Stephen Strange e falando pra ele, ó, você vem comigo porque você causou uma incursão e agora a gente tem que resolver. Então tá muito caminhando pra isso realmente. Can I help you? You caused an incursion, and we're gonna fix it. Bom, e como a história de Guerras Secretas, a segunda Guerra Secretas é muito longa, a gente vai dar um resuminho aqui para vocês entenderem bem a situação. As incursões, elas acontecem, pelo menos nas HQs, aqui no CM ainda não ficou muito claro, porque o Reed fala meio por cima. Nas HQs elas acontecem quando, primeiro, duas terras se chocam, então são duas realidades diferentes, mas a incursão começa pelas terras. Se essas terras chegam a colidir, os dois universos são destruídos. E aí, sabendo que tinha um monte de incursão a caminho, né, todas as grandes equipes e as grandes personalidades, heróis e vilões da 616 estavam planejando meios de impedir essas incursões de acontecer. Então, tinha um grupo chamado Cabala, por exemplo, que tinha o Namor e tinha o Thanos ali. Eles eram um grupo que não tinha escrúpulo nenhum, né, e eles simplesmente destruíam as outras terras. Tínhamos os Illuminati, que eram comandados pelo Reed Richards, e eles tinham ali seus escrúpulos, mas eles eram meio que calculistas ali, né? Então, putz, se tem que destruir essa outra terra pra nós sobreviver, a gente vai lá e destrói. Não gostamos, mas vamos fazer isso. E tem os Vingadores, comandados pelo Steve Rogers, que não destruíam nada. Eles tinham que arrumar uma outra forma de resolver essa situação. Então, além desses grupos, tinha o Doutor Estranho trabalhando em um plano dele, tinha o Dr. Doom trabalhando em um plano próprio, e aí as coisas foram se desenrolando bem como um estilo Game of Thrones mesmo ali, né? Cada um sempre querendo resolver da sua forma, jogos de xadrez ali pela governança, pela liderança, por controlar a situação da forma que um gostaria, o outro gostaria e tudo mais, e as coisas vão caminhando para isso, até o momento que o Dr. Doom, ele consegue os poderes do Homem Molecular e ele começa a pegar fragmentos de diferentes realidades. É aí que chega a parada que a gente estava comentando, de eles mesclarem o 616 com o Ultimate, né? Eles começam a brincar com isso neste momento. Então o Doom, ele vai montando uma realidade própria, onde ele se torna basicamente onipotente, né? Ele pode fazer o que ele quiser, ele é tipo uma divindade, e é neste momento que ele simplesmente arranca a espinha do Thanos. A gente aprendeu que o Thanos é um dos
um Genghis Khan da galáxia, né? Ninguém poderia com ele. E o Doom vai lá e simplesmente arregaça ele. E nisso, né, com a ajuda do Homem Molecular, o Dr. Doom conseguiu esses poderes aí, poderes dos Beyonders, que estavam muito envolvidos nas primeiras Guerras Secretas, que a gente já falou aqui no comecinho do vídeo, e aqui eles voltam dessa forma, com menos participação, né, mas o Dr. Doom tem os poderes deles ali. E aí, a parada fica nessa grande luta de xadrez, todo mundo passando a perna em todo mundo, são grandes personalidades mesmo, então tem uma hora que o Doom e o Doutor Estranho, eles estão ali em uma relação de parceria, só que, né, sem plenamente confiar um no outro. E aí o Doom acha que deu um golpe no Doutor Estranho, e aí você vê que o Doutor Estranho tinha uma carta na manga, e aí o Doom também. Então toda essa parte diplomática da coisa se torna bem divertida de se ver também, é uma coisa que eles podem muito explorar no universo cinematográfico da Marvel com o Kang. Eu não sei se o Kang substituiria o Doom em tudo, mas eu acredito que sim. Eu vejo eles brincando com o Doom em diversos momentos aqui nessas fases 4, 5 e 6, mas eu não vejo eles colocando o Doom agora. Eu acho que eles vão até esperar o Doom para uma próxima grande saga, né? Então eu acho que o Kang poderia sim fazer essa parte do Doom, e eu acho que, assim como nos quadrinhos, tem o potencial também para eles voltarem a brincar com artifícios da saga do infinito. Então voltar a brincar com Thanos, brincar com as joias do infinito aqui, tornando esses itens importantes, mas não os itens primordiais desta nova saga. E outro personagem que também tem uma participação aqui importante é o Pantera Negra, né? No universo Marvel a gente já viu para onde o manto vai, a gente já falou até sobre isso no vídeo de opinião, né, do filme. Vamos falar mais, porque aparentemente não vai ficar com a Shuri, pode passar pro M'Baku mesmo, mas o Pantera Negra nesta saga dos quadrinhos aqui, que é o T'Challa, né, ele tem uma relação forte com os zumbis, numa realidade de Marvel Zombies. Lembrando que Marvel Zombies vai virar uma série animada. O episódio de Marvel Zombies que a gente viu em What If vai ganhar uma série só dele ali, uma série só dele, e isso também pode ser uma pista para o que a Marvel está planejando para Guerras Secretas, né, para Vingadores 6, porque eu não duvido da Marvel pegar diversas coisas de animações e colocar nesse filme, igual ela já fez em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, colocando a Capitã Carter ali como membro dos Illuminati. No final de toda essa treta das incursões que a gente vê muito forte nos quadrinhos de Kamala Khan, nos quadrinhos do Miles Morales, que é diretamente afetado por isso, ao invés de uma realidade destruir a outra, essas realidades elas realmente se fundem. E aí, alguns conceitos e personagens do Ultimate acabam caindo na 616. E o Miles Morales está incluso nisso. O Miles Morales do universo Ultimate acaba entrando no 616 e lá ele começa a viver como se ele sempre tivesse existido ali. Foi uma solução que a Marvel deu para trazer os conceitos que estavam funcionando no Ultimate no 616 e unificar tudo de novo. E aqui no universo cinematográfico da Marvel, esse evento acontece num momento em que a Disney conseguiu comprar a Fox e já está ali com o Homem-Aranha de volta. Então agora eles têm Quarteto Fantástico e X-Men para introduzir aqui. Então eu acho que isso pode servir também para ajeitar X-Men, para ajeitar Quarteto e para juntar tudo numa coisa só. Netflix, né, o Demolidor já tá aí, mas eles vão mostrar que os outros universos existem, né, fazem parte do grande multiverso da Marvel e que o principal é o CM. E dentro do CM a gente vê já em Loki, né, quando aparece a primeira variante do Kang, que é o Aquele que Permanece, ele fala da guerra do multiverso, que pode ser também entendida como a guerra secreta, se vocês pegaram bem aí o conceito. São universos diferentes colidindo. Essa é uma guerra do multiverso. Então aqui que tá a parte da adaptação. É claro que o universo cinematográfico da Marvel não vai copiar e colar dos quadrinhos. Eles vão adaptar. Então aqui o papel do Beyonder pode ser executado pelo próprio Kang, né? E aí Aquele que Permanece explica pro Loki que a guerra do multiverso são variantes dele mesmo, querendo provar que o seu universo é melhor e querendo conquistar o universo dos outros. Então, esse será o grande motivador da colisão de realidades, das incursões. A gente também viu detalhes de Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania, que o Kang, que a gente vai ver no filme, está preso no reino quântico. E ele vai conseguir sair por conta dos acontecimentos do filme. E aí vai começar também a se movimentar para dominar a realidade. E a gente já viu que tem uma incursão em curso aí. Tem alguma parada chegando para colidir. O Doutor Estranho causou essa incursão. E a gente tá vendo o multiverso tendo sido aberto em WandaVision. Depois Loki cagou com tudo. A gente já falou também sobre essa explicação no vídeo que eu falei que tá linkadinho aqui em cima. Depois assistam, que é muito importante para entender como isso tudo começou.
Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa também já deu uma aumentada nesse conceito, Doutor Estranho também, e Quantumania vai ser extremamente importante pra isso. Uma outra coisa importante pra gente falar sobre o filme Vingadores 6 de Guerras Secretas é que ele promete ter participações especiais ainda maiores do que as que a gente viu em Sem Volta Pra Casa e em Multiverso da Loucura. Eu acredito que todos os personagens que apareceram até agora vão voltar, né? Então, o Andrew Garfield, o Tobey Maguire, o Patrick Stewart, eles vão voltar pra Guerras Secretas, porque Guerras Secretas, na minha opinião, vai ter todo mundo. Não todo mundo literalmente, tipo o Harry Osborn do Tobey Maguire, não. Mas vai ter os principais personagens que já passaram pela Marvel desde o começo, o Wesley Snipes como Blade, toda essa galera aí, eu acredito que eles vão estar em Guerras Secretas justamente para mostrar que tudo isso faz parte de um grande multiverso e depois para definir o 616 como principal também no cinema. Então eu acho que esse filme vai ser sim um evento com potencial de repetir um pouco do que a gente teve de sensação vendo Guerra Infinita, vendo Ultimato no cinema, vendo Sem Volta Pra Casa também, que são filmes que são eventos históricos, né? Eu acho que o Vingadores 5 e Vingadores 6, principalmente, que é o Guerras Secretas, tem potencial para aumentar isso. A gente sabe que o filme do Deadpool, que vai ter o Wolverine, né? Muito provavelmente esse filme vai se passar em uma outra realidade, na realidade da Fox, e no final do filme, ou os dois, ou só o Deadpool vão acabar caindo no 616 muito por conta desse conflito. Fiquem ligados aqui no canal, porque depois a gente volta com novidades do painel de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, o painel da Marvel, para falar mais sobre tudo isso. Essas são as histórias dos dois eventos de Guerras Secretas dos quadrinhos. Comentem aqui embaixo o que vocês acham que vai acabar se desdobrando para que isso se realize e seja adaptado de uma forma coerente dentro do UCM. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.